João capítulo 20, vamos ler alguns versículos, meus irmãos. O primeiro versículo, que diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Agora, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Agora lá no 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, fale conosco. Estamos aqui hoje à noite, desejosos, Senhor, de receber a sua palavra. Qualquer pecado que houver em nossa alma neste momento, nos perdoe. E que o Espírito Santo nos conduza nesse estudo bíblico e nos faça entender e abra o nosso coração para recebermos, aceitarmos, crermos, obedecermos. E assim o seu nome seja glorificado e nós possamos ser abençoados no Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Semana passada, meus irmãos, eu tratei do tema, os domingos da ressurreição, porque exatamente nós temos aqui relatado 2 domingos. O primeiro domingo, primeiro dia da semana, que foi o dia exatamente que Jesus ressuscitou, que está no primeiro versículo, e no versículo 19, mas o domingo seguinte, 8 dias depois, ou o primeiro dia da outra semana, né, da semana seguinte, que está no versículo 26. Então nós temos aqui 2 domingos em que a ressurreição é o assunto, porque no primeiro domingo Jesus de fato ressuscita e se apresenta aos discípulos, a Maria Madalena e aos discípulos reunidos, fora outros discípulos que os outros evangelhos nos contam também, neste primeiro dia. Mas Tomé é uma espécie de retardatário neste conhecimento, mas ele vai conhecer Jesus, ele vai ver Jesus ressurreto no domingo seguinte. Então nós temos aqui 2 domingos que são os domingos da ressurreição, em que Jesus se revela ressurreto aos seus discípulos. Mas não são só esses. Eu li para vocês semana passada, eu vou só citar aqui os textos, que a igreja começou a se reunir no primeiro dia da semana também, para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 7, diz que os irmãos se reuniram no primeiro dia da semana para partir o pão, ou seja, para participar da ceia do Senhor, inclusive que nós fizemos hoje de manhã aqui, também no primeiro dia da semana, que é hoje, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 16, do verso 1 ao 3, o apóstolo Paulo dá uma ordem, uma recomendação apostólica à igreja de Corinto, dizendo que no primeiro dia da semana eles deveriam fazer a coleta para ajudar os necessitados. Então, aqui aparece o primeiro dia da semana. E em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo João recebe essa grande revelação do Apocalipse também no primeiro dia da semana, ainda que não esteja lá explícito o primeiro dia da semana, mas João diz: no dia do Senhor eu recebi essa revelação. Acreditamos que, então, por tudo que vinha acontecendo já
o dia do Senhor já era conhecido na igreja primitiva como o primeiro dia da semana. Então nós podemos crer que também a revelação do Apocalipse foi dada no primeiro dia da semana. Fora o que eu nem mostrei para vocês, assim, não mostrei na Bíblia, eu apenas citei que o próprio Pentecostes, ele acontece também no primeiro dia da semana. Então, os primeiros dias, né, vamos dizer assim, os domingos se tornam, a partir da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, dias importantíssimos. Por quê, meus irmãos? Nós vimos semana passada. Por causa do evento da ressurreição. Então, no sábado, nós começamos a estudar isso hoje de manhã, o quarto mandamento, tanto em Êxodo capítulo 20, que está lá os 10 mandamentos, como na repetição dos mandamentos em Deuteronômio capítulo 5, aparece a ordem de Deus, o mandamento de Deus, para nós guardarmos um dia entre 7. Na antiga aliança era o sábado, porque no sábado Deus descansou no 7º dia. E era no sábado também, segundo Êxodo capítulo 20, era para ser celebrado a criação. Deus criou todas as coisas, então o povo deveria guardar um dia para celebrar a criação, para louvar a Deus por causa da criação. Mas Deuteronômio dá mais um motivo, nós vimos semana passada. O motivo é que Deus libertou o seu povo do Egito. Foste servo no Egito e assim o Senhor os libertou. Então, no sábado também, os israelitas deveriam celebrar, louvar a Deus por causa da libertação. Então, eles deveriam celebrar a Deus por causa da criação e por causa da redenção. Por causa da criação e da providência e por causa da redenção. Eles deveriam se reunir para louvar e tirar um dia só para tributar honra e glória a Deus por essas obras, porque Deus se revela nas suas obras. Na nova aliança, nós temos, isso aqui eu expliquei semana passada já, que a antiga aliança está apontando para a realidade mais profunda na nova aliança, porque nós temos uma libertação muito maior, muito mais importante na pessoa do próprio Senhor Jesus. Na antiga aliança, o Cordeiro da Páscoa, ele era sacrificado como uma lembrança do Egito, da libertação do Egito. E o povo tinha então que continuamente celebrar a Páscoa como aquela libertação e sacrificar um Cordeiro da Páscoa. Mas Paulo vai dizer no Novo Testamento que Cristo é o nosso Cordeiro da Páscoa. E o Senhor Jesus Cristo, ele substitui a Páscoa, já nas últimas horas, já que ele estava para morrer, no momento em que a Páscoa estava sendo celebrada, ele substitui a Páscoa pela ceia do Senhor. Então, irmãos, assim como os israelitas, eles celebravam a libertação do Egito no dia do Senhor, assim a igreja agora deve celebrar no dia do Senhor uma libertação muito maior, que aquela libertação apontava para essa libertação maior, que é a libertação do pecado. E é por isso que os cristãos, por exemplo, no texto que eu citei em Atos capítulo 27, eles se reuniram no primeiro dia para partir o pão, porque a ceia, ela é a celebração também, ela é o memorial dessa obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, na nova aliança, nós estamos celebrando a nossa libertação do Egito, do nosso Egito, assim como os antigos celebravam, mas é o Egito muito pior, que é o pecado, que é o domínio de Satanás. E nós também estamos celebrando, como os antigos, a antiga criação e a providência de Deus. Nós também celebramos no domingo, mas nós celebramos uma criação que vem depois, porque essa antiga criação está manchada pelo pecado. Eu disse para vocês que o Senhor Jesus Cristo, na pessoa de Cristo, o que acontece? Aquela antiga criação da humanidade que foi maculada pelo pecado, Cristo nasce de uma virgem, Cristo nasce em humilhação, Cristo sofre e Cristo morre naquela cruz terrível por nossos pecados, por causa do pecado que entrou na antiga criação. Então Cristo, ele resolve o problema da criação maculada pelo pecado, ele morre na cruz, e quando ele ressuscita dentre os mortos, ele é a primícia dos que dormem, ele é o primeiro homem da nova criação, ele é a cabeça de uma nova raça. Então ele resolve o nosso pecado na cruz, e ele inaugura uma nova criação. Quando ele ressuscita dentre os mortos, podemos dizer assim, quando ele ressuscita, significa também que Deus está dizendo: eu aceito o sacrifício do Filho,
Paulo diz que ele ressuscitou para a nossa justificação. Então Deus aceitou aquele sacrifício que nos justifica diante de Deus, que nos santifica e que nos glorifica, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8. Lembra? Que ele nos chamou, se ele nos chamou, aquele que nos chama nos justifica e nos glorifica também. Então, meus irmãos, o domingo, por isso que o domingo ele é tão importante, por isso que o domingo ele é destacado no Evangelho de João, ele é destacado na carta apostólica, ele é destacado em Atos, ele é destacado no Apocalipse. Podemos dizer que a igreja, desde aqueles primórdios, entendeu que esse seria o dia da nossa lembrança da nova criação e da nossa libertação do Egito, do nosso pecado, que realmente inaugura essa nova criação. Por isso é um dia tão importante. E nesse dia, então, meus irmãos, deveriam, eu disse isso aqui semana passada, só estou, na verdade, relembrando, para nós prosseguirmos hoje, nesse dia nós devemos fazer, então, duas coisas, que os antigos faziam, e que aqui mesmo nessa história do capítulo 20, a Bíblia mostra que os primeiros discípulos acabaram fazendo. Primeiro, nós temos que nos reunir neste dia para celebrar, para nos alegrarmos, como os discípulos se alegraram, com a ressurreição de Cristo, com a obra de libertação que Cristo operou na cruz. Nós temos que ser gratos a Deus. Nós nos reunimos nos domingos para glorificarmos e para louvarmos ao Senhor por essa grande e poderosa obra que Ele operou por nós. Nós pensamos assim, no domingo como esse, Jesus ressuscitou. E nós viemos aqui para louvá-lo, para glorificá-lo, para celebrar esta obra. Mas não é só isso. Em segundo lugar, nós nos reunimos para meditar nessas obras. Assim como os discípulos, quando eles começaram a ouvir, irmãos, sobre as notícias de que tinha dito que viu Jesus vivo, as mulheres viram Jesus, e eles começaram ali a se reunir, eles se reuniram para pensar nisso, para meditar nisso. E era quando eles estavam reunidos, tanto naquele primeiro domingo aconteceu isso quando eles estavam reunidos, como no segundo domingo também, quando eles estavam reunidos, foi que Cristo se revelou a eles. Cristo chegou ali e disse: paz seja convosco. Então, meus irmãos, a reunião dos santos nesse dia tem esses dois propósitos. Primeiro, é uma celebração da criação, da nova criação. É uma celebração do sacrifício de Cristo, da ressurreição de Cristo, que é a nossa libertação do nosso Egito. Nós estamos aqui para louvar, mas nós estamos aqui também para continuar pensando nessa obra, porque essa obra é uma obra gloriosa. E eu disse para vocês até semana passada, lembra? Eu disse para vocês que eu vi a lua um dia desses lá no meu quintal, eu fiquei extasiado com a lua. Eu vi uma nuvem feita uma coluna no céu na tarde do dia do Senhor passado, antes de vir para a igreja, eu citei isso aqui. E quando nós olhamos para essas coisas, nós podemos contemplar a obra de Deus, como os salmos falam da obra de Deus na criação, e nós, meditando nisso, nós podemos compreender um pouco mais da glória de Deus. Agora, meus irmãos, uma obra muito mais importante, muito mais reveladora de Deus, do Deus que é amor, é Cristo morrendo na cruz. Então, e a Bíblia diz mais que os anjos investigam essa obra, eles querem entender essa obra, eles que estão lá continuamente na presença de Deus. Então, tanto mais nós, que fomos salvos, que fomos resgatados, nós nos reunimos aqui domingo após domingo para nós compreendermos cada vez melhor esta obra, entendermos a natureza dela, o significado dela, o que ela revela de Deus, o profundo amor e graça de Deus. Nós estamos aqui para todo domingo meditar nisso, nessa glória de Deus, e para amanhã nós vivermos de acordo com esta obra. Eu disse para vocês que 7 dias nós temos na semana, 6 dias nós temos contato com as pessoas do mundo que estão mortas em delitos e pecados, que abrem os seus lábios para falar dos seus ídolos, que nós vemos nelas a ignorância. Nós temos que amá-las, nós temos que orar por elas, nós estamos no mundo para evangelizá-las, mas isso é difícil para nós. Ouvir muitas vezes as conversas delas. Nós olhamos para o mundo em volta e o que nós lemos nos jornais? Nós observamos pecado, maldição, morte. Mas no domingo, irmãos, é como se nós
já experimentássemos um pouco do céu, meditássemos na glória, meditássemos na vida eterna. Então, domingo, irmãos, o domingo é um dia de celebração. O domingo é um dia de que nós estamos aqui para louvar a Deus, estamos aqui para meditar nessa grandiosa obra. Esse foi meu primeiro ponto. Eu fiquei nesse primeiro ponto semana passada. Então, hoje eu quero completar, meus irmãos. Eu disse para vocês que eu ia falar 7 verdades, né? Aqui, baseado principalmente nesse texto, e eu tenho ainda, então, 6 verdades que eu quero falar brevemente hoje aos irmãos. E semana que vem, se Deus quiser, nós vamos entrar no último capítulo do Evangelho de João para fazer a exposição desse último capítulo. Mas eu tenho ainda 6 verdades. A primeira verdade, que no domingo, acabei de comentar, ali nós temos, é um símbolo, é um memorial da ressurreição de Cristo, da nova criação, e nós aqui nos reunimos para lembrar que Jesus ressuscitou no domingo, que Ele nos salvou, e entender cada vez melhor, louvar e entender cada vez melhor. Mas temos mais 6 pontos, que o domingo é o dia da congregação, e é o dia da alegria e da paz. Terceiro lugar, que o domingo é o dia para nós pensarmos que o Senhor Jesus Cristo subiu ao Pai, que Ele é o Rei Celestial. 4º lugar, no domingo nós somos preparados, irmãos, para a nossa missão ao mundo, exatamente na medida que nós vamos meditando na obra de Cristo. 5º lugar, o domingo, sendo assim tão importante, ele exige de nós uma preparação, mas uma devida preparação. 6º lugar, meus irmãos, triste coisa é quando um cristão perde o domingo, quebra o domingo, falta os cultos. E ele perde essa oportunidade tão gloriosa, e ele fica como Tomé, triste. Mas ele, quando ele começa a buscar a Deus no domingo, guardar esse dia com fidelidade, ele é também alegrado no Senhor, como Tomé foi. Em último lugar, eu quero dizer aos irmãos que o domingo ele é a proclamação da vida eterna. Mas vamos falar desses assuntos, irmãos. Então, congregação, para alegria e para a paz, o meu próximo ponto. Eu quero chamar a atenção de vocês para os versículos 15 ao 20. Observem, então, o que a palavra de Deus diz. Olha, disse-lhe Jesus, falando com Madalena, né? Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Maria da Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera isto. Irmãos, vamos notar aqui, Maria Madalena estava muito triste, mas quando ela viu o Senhor, acabou a tristeza, ela parou de chorar. Maria Madalena estava chorando copiosamente, mas quando ela viu o Senhor, ela parou de chorar, e ela se agarrou a Cristo, e Cristo teve até que conter a Madalena, né? Mas aí Cristo, ele dá uma ordem para ela. Ele diz, não me detenhas, ou seja, ele contém ali aquele ânimo de Madalena, mas ele diz, vai aos meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Ou seja, veja que aquela alegria não deveria ficar somente com Madalena, mas Madalena deveria levar a notícia aos outros discípulos, a congregação dos discípulos. E eles, para que eles também se alegrassem e para que eles também, então, soubessem e se alegrassem em consequência de que Jesus Cristo estava vivo. E aí nós temos o versículo 19 que diz que quando eles estavam reunidos, os discípulos estavam reunidos, e sim, eu acabei pulando aqui, no versículo 18 diz que Madalena foi e anunciou aos discípulos. Ela não ficou com aquela notícia só para ela, mas ela foi e comunicou aquilo
aos outros irmãos, aos seus irmãos, aos outros discípulos. E no versículo 19, diz que chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, e essa é uma palavrinha tão maravilhosa que vai aparecer agora, esse conjunto de palavras aqui, se tinham ajuntado. É verdade, eles se tinham ajuntado com medo dos judeus. Eles fecharam as portas, trancaram as portas, estavam ali quase que em segredo, mas mesmo com medo, mesmo preocupados, eles se tinham, o que, irmãos? Ajuntado. Eles fizeram ali uma congregação. Eles se congregaram naquele dia. Eles não ficaram dispersos. Aliás, só teve um que ficou disperso. Quem foi? Tomé. Temos um que ficou disperso, Tomé, e temos um outro que nunca mais apareceu nessa reunião, Judas. Mas Tomé aparece na outra reunião. Mas eu vou já falar do Tomé. O que acontece então? Quando eles estão reunidos, quando eles estão congregados para pensar no que tinha acontecido, Jesus aparece a eles e diz: paz seja convosco. Então veja como tem uma semelhança do que aconteceu com Maria. Maria estava triste e Jesus apareceu a ela e ela então acabou-se toda a tristeza dela. E ele disse: vai e diz aos outros. Agora esses outros estão reunidos e o Senhor Jesus Cristo aparece a eles e traz uma mensagem de paz. E se mostra a eles, e mostra a sua mão, e mostra o seu corpo ressurreto, o seu lado, de sorte que, qual é o resultado? Eles se alegram. Então é uma congregação em que eles estão se congregando para pensar, não estão fazendo uma reuniãozinha qualquer ali, não. Eles estão ali para pensar nas coisas que tinham ocorrido, entender o que Deus estava fazendo. E eles são agraciados com a presença do próprio Jesus, e eles conhecem mais, eles entendem que Jesus ressuscitou, eles compreendem melhor o que tinha acontecido, e eles então são cheios de paz e são cheios de alegria, tudo baseado nesta revelação que eles tiveram quando eles estavam congregados, quando eles estavam reunidos. Então, irmãos, Jesus mandou dizer à congregação, dizer aos discípulos, digam. Jesus mandou Madalena dizer aos discípulos, diga o que eu lhe disse. Anuncie para eles a mensagem. E quando eles estavam congregados, Jesus se revela a eles. E eles recebem a paz, recebem a alegria, porque eles compreendem melhor, que estou enfatizando muito isso, eles entendem finalmente que Jesus ressuscitou, que Jesus não seria aquele rei que eles estavam pensando, um rei político, que nunca iria morrer. Não, ele tinha que morrer e ele venceu a morte. E eles entendem isso, e eles se alegram com isso, e eles então recebem a paz de Cristo. Mas tem o Tomé que não está nessa reunião. E o Tomé passa uma semana triste, porque ele não está congregado. Porque ele perde, podemos dizer assim, né? Ele perde essa bênção maravilhosa. Ele não vai àquela reunião bendita dos outros discípulos. Não sabemos porquê, mas talvez ele estivesse muito triste. E ele estava triste mesmo, desanimado, e ele disse, não, Jesus não ressuscitou. Os discípulos chegaram para ele depois e disseram, nós vimos o Senhor, e disse, não, se vocês estão enganados, eu só vou acreditar se eu vir, né? Mas isso aí, vocês estão enganados. Ele estava muito triste, irmão, muito desanimado. Ele era melancólico. Mas no outro dia, ele mesmo triste foi na reunião. E lá naquela congregação, 8 dias depois, no outro domingo, Jesus de novo se apresenta a eles e diz, no versículo 26, Pai seja convosco. E aí ele olha para Tomé. E ele cura Tomé. Ele condescende com Tomé. Versículo 27. Ele diz, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Então, meus irmãos, ali naquele momento Tomé é curado da sua incredulidade e, consequentemente, da sua tristeza,
e ele também é cheio de alegria, ele é cheio de paz, e ele faz, como eu preguei aqui, já fiz a exposição, uma das confissões mais bonitas da Bíblia. Quando ele vê o Senhor, ele diz: Senhor meu e Deus meu. O que significa isso, meus irmãos? Significa, isso a Bíblia vai mostrar, e a história da igreja vai mostrar, que esta congregação no dia do Senhor, ela tem dois propósitos, que está ligado àquilo que eu falei no primeiro ponto. Por causa da natureza desse dia, por causa do que nós viemos fazer aqui nesse dia, que nós viemos celebrar a ressurreição de Cristo, e nós viemos meditar na ressurreição de Cristo. Nós nos reunimos para fazer isso. Nós nos reunimos para louvar a Deus, e nós nos reunimos para meditar na cruz e na obra de Cristo, que no domingo Jesus ressuscitou. Pois bem, quando nós estamos nesse exercício, e é quando nós estamos nesse exercício que nós saímos da nossa casa e nós nos congregamos com nossos irmãos nesse dia para meditar. E meditar de que maneira? Orando a Deus e dizendo: Senhor Jesus, fale conosco. Fale conosco, Senhor Jesus. E Jesus não vai aparecer mais aqui, não é, irmãos? Jesus não vai aparecer mais aqui. De repente, a porta ali está fechada, Jesus se apresentar aqui e dizer para nós: Pai seja convosco. Não vai acontecer mais. Porque isso ele fez naqueles 40 dias. E tinha um propósito para isso. E ele fez para as testemunhas, o quê? Oculares. Ele fez para os apóstolos. Ele não vai fazer mais isso hoje. Mas será que ele não está aqui conosco? Será que ele não está presente entre nós? Sim, ele está presente entre nós e ele continua vindo na congregação dos santos, aqui em todo lugar onde estiverem buscando a ele e a sua palavra. Ele vem pelo seu Espírito e pela sua palavra. Porque vocês lembram que Jesus diz, lá no último discurso, ele diz: eu enviarei o Espírito, e o Espírito testificará de quem? De mim. O Espírito testificará de Cristo. Então, quando a igreja está reunida e o Espírito queria testificar e que inspirou aquelas testemunhas oculares para que elas escrevessem o Novo Testamento. Olha só. E o Novo Testamento completa o Antigo Testamento. Então nós temos aqui que quando a igreja é uma igreja verdadeira, não é uma igreja falsa. Não é uma igreja que se reúne para outras coisas, hein? Deixa eu lhes dar aqui uma advertência, irmãos. Há muitos que estão se reunindo no domingo como esse, e Deus nos livre disso, Deus nos guarde disso, mas muitos estão se reunindo não é para meditar em Cristo. Não é para meditar na cruz, não é para meditar na obra que Deus fez no seu Filho Jesus. Há muitos que estão se reunindo, dizendo que é em nome de Jesus, dizendo que é para adorar a Deus, mas na verdade eles estão se reunindo para adorar um ídolo criado por eles. Há muita falsa igreja, há muito falso cristianismo, há muita falsa congregação, há muito falso culto, e lá Deus não se manifesta. Pode estar certo disso, que aonde se reúnem não para meditar na cruz e meditar na obra de Deus no seu Filho Jesus, mas se reúnem para outras coisas, para fazer um culto ao homem, para celebrar os desejos do homem, para dar ao homem o que o homem quer no seu pecado. Vocês podem ter certeza que ali não está o Espírito de Cristo, e ali Cristo não se manifesta. Ali naquele culto não está Deus. Existem muitas situações assim. Sempre existiu e nos nossos dias também existe. Mas aonde o povo de Deus, verdadeiro povo de Deus se reúne, e o povo de Deus se reúne para adorar o seu Senhor, e o povo de Deus se reúne para buscar compreender a palavra dele, a mensagem dele, a cruz de Cristo, o que ele fez em Cristo, seu Filho amado. Quando isso acontece, meus irmãos, então o Espírito Santo, ele vai revelar Jesus, e pelo seu Espírito Santo, o Senhor Jesus vai se revelar naquela congregação, e vai dizer àquela congregação reunida, a todos que estiverem atentos,
e vai dizer a eles: paz seja convosco. E ele vai fazer isso pela palavra que está neste livro aqui. O Espírito Santo fala na palavra, e Cristo fala na sua palavra, e Cristo na sua palavra continua se revelando e dizendo ao seu povo reunido: paz seja convosco. E Deus continua, o Senhor Jesus continua alegrando os seus discípulos, fazendo com que eles entendam melhor a ressurreição, a obra que ele fez na cruz e a sua ressurreição, e como aquilo se aplica na vida deles, e qual o significado disso na vida deles. E quando eles se reúnem, então, com esse propósito, meus irmãos, Deus vem e lhes dá essa bênção. A bênção da paz, a bênção do gozo, da alegria, mas não é qualquer paz, mas não é qualquer alegria, é a paz do Senhor, é a alegria do Senhor, é a alegria e a paz na obra de Cristo na cruz. Então, é isso que eu quero dizer para os irmãos. Tomé não estava lá na primeira reunião e perdeu essa paz. Mas na outra reunião ele estava e ele ganhou esta paz. E Judas? Judas, o tempo todo, 3 anos ele esteve naquela reunião. Mas ele não estava naquela reunião. Ele estava fisicamente, mas ele não estava no coração. Vamos pensar um pouquinho em Judas, irmãos. Judas não está aqui. Judas não está aqui. Tomé não estava, mas Tomé era crente. E Tomé na outra reunião já está. Mas Judas não está aqui. Judas esteve 3 anos na reunião. Judas ouviu Cristo. Judas viu os milagres. E mais, Judas operou milagres. Judas expulsou demônios. Judas operou milagres, porque ele era um dos que ali Deus tinha dado naquele momento, Jesus tinha dado virtude para fazer isso. Mas naquela reunião, Judas não estava. Por quê, irmãos? Porque Judas esteve presencialmente nas reuniões, mas Judas nunca esteve de fato na congregação dos santos, porque não é apenas uma questão física, é físico também, é congregar-se, é participar, é ir no domingo na igreja, mas isso só tem valor e só é real quando existe fé, quando existe amor a Cristo, quando existe verdadeiro apego ao Senhor Jesus Cristo. E Judas não era como Madalena, como João, como Pedro. Apesar das falhas dele, Judas era alguém que amava a prata, que amava o ouro. Judas não amava Jesus. Judas nunca teve a paz de Jesus. Judas nunca teve a alegria de Jesus. Judas aqui não estava nesta reunião, ele não recebeu essa bênção. Jesus nunca disse para Judas: paz seja contigo. Jesus nunca disse para Judas, como ele disse para Tomé: toca no meu lado, toca na minha mão, toca no meu lado. Judas se matou. Judas acabou com a sua vida sem paz, sem alegria. Irmãos, é isso. Eu quero dizer para vocês o seguinte: quem não ama a Cristo, não ama a congregação dos santos, não ama a reunião dos santos, não ama a meditação na cruz e na ressurreição, pode até ficar um tempo, pode até vir por outros interesses, mas não ama. Se não ama, não permanece. Uma hora se afasta, uma hora apostata, uma hora, talvez nem nessa vida, mas vai aparecer, que não amam o Senhor. Então eu gostaria de solenemente colocar isso para vocês, irmãos. Tudo que nós estamos falando aqui é algo que vem do amor. Amor a Deus. A compreensão de que eu era um pecador, perdido e miserável. O Senhor Jesus morreu naquela cruz pelos meus pecados.
e me salvou, me regenerou, me justificou. E eu quero, nos domingos, me reunir para pensar nisso. E eu faço isso. Pode ser que eu, uma hora ou outra, me pareça com Tomé. Mas eu quero. Eu vou buscar. Eu não vou me afastar da congregação dos santos. Então, essa é a grande questão que eu gostaria de lhes colocar, irmãos. Quem ama a Cristo vem para a congregação dos santos, para meditar junto com os santos, porque faz parte. A igreja, o que é? O corpo de Cristo. Então, se nós estamos ligados à cabeça, nós estamos ligados ao corpo. Nós amamos a congregação dos santos, nós queremos estar com eles para meditar, nós queremos ouvir a palavra. Nós podemos nos parecer com Tomé algumas vezes, mas não vamos lá. Nós não vamos nos afastar. Então, é a esses que vêm com fé, que vêm para ouvir. Eu não estou dizendo aqui para vocês que meramente uma reunião na igreja, todos vão receber a paz e todos vão receber a alegria que vem da palavra. Porque aí é necessário o elemento da fé. Quem tem ouvidos, ouça. É preciso ouvir, é preciso dar atenção, é preciso crer. É preciso observar o que Deus está falando, é preciso estar com esses ouvidos atentos, e isso é o crente que tem. Judas passou muitos anos ali com eles e nunca recebeu isso, apesar de ter operado até milagres, meus irmãos. Mas a fé que se eu amo o Senhor Jesus e se eu quero viver para Ele, eu vou receber esta paz, esta alegria, na medida que eu participo da congregação dos santos. Pois bem, há um outro aspecto, meus irmãos, nesse dia do Senhor, que na medida que o povo de Deus vai se congregando, vai se reunindo, ele vai tendo contato com esse Cristo que é de um outro mundo. Então eu quero colocar as coisas da seguinte maneira para vocês. Amanhã, vocês vão para a vida normal de vocês, assim, para a vida no mundo. E a vida no mundo, mesmo na nossa casa, com nossos familiares, ou no nosso trabalho, ou na nossa escola, universidade, enfim, contato com as pessoas. A vida no mundo que nós recebemos, as mensagens que nós recebemos do mundo, é uma mensagem que traz a seguinte aspecto para nós sempre. Seja, as formas podem mudar, mas há um ponto nessa mensagem que é contínuo, que não muda. A forma pode mudar, mas a essência da mensagem é a mesma. O que é? A mensagem é o seguinte: tudo que você tem este mundo. Tudo que você tem é essa vida aqui. Então, se você vai para a faculdade, você vai fazer um curso qualquer, é muito difícil não, é impossível um professor passar outro tipo de mensagem para você. Ele vai capacitar você para você exercer uma profissão para esta vida. Mas se ele não é um cristão, jamais você vai conseguir aprender dele alguma coisa que vai além disso, no contato com ele. Tudo que ele vai passar para você, todo o ensino dele, vai ser somente para esta vida. Vai ser somente o quê? Para o aqui e o agora, e para aquilo que vai se encerrar na sua morte, no túmulo. Então, é isso que o mundo passa para nós. Toda a alegria do mundo, todo o gozo do mundo pertence a esta vida. Este mundo é toda a alegria que as pessoas do mundo podem ter. Este mundo.
Elas não têm absolutamente nada para outro lado, para depois da morte. Deixa eu ler com vocês aqui um texto, eu não tinha pensado nesse texto, mas está aqui pertinho de João, no último discurso do Senhor Jesus, lá no capítulo 16, abre por favor comigo a sua Bíblia, diz assim, o Senhor Jesus, lá no capítulo 16, ele diz no versículo 20, 16, 20, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus está dizendo que quando ele morresse na cruz, o mundo se alegraria. O que é o mundo? Já disse para vocês várias vezes que o mundo no Evangelho de João é a humanidade sem Cristo, a humanidade caída. Mas quais são essas pessoas aqui mais, vamos dizer assim, de quem ele está falando mais propriamente aqui nessas palavras? Quem é a pessoa que simboliza um mundo que se alegra com a morte de Jesus? Quem é a pessoa? Anás e Caifás. Você lembra desses dois personagens, né? Anás e Caifás. Dois homens políticos, religiosos, que fizeram tudo para matar Jesus. E por que fizeram tudo para matar Jesus? Porque eles tinham inveja de Jesus. Porque eles viam em Jesus uma ameaça para o poder deles. Que poder? Poder político, irmãos. Poder político. Então, por isso eles se alegraram. Por quê? Porque quando Jesus morre, eles disseram assim, nos livramos da nossa ameaça para o nosso poder. Jesus era uma ameaça para o nosso poder político. Jesus é uma ameaça para a nossa riqueza. Jesus é uma ameaça para tudo, olha, presta atenção agora, para tudo que nós temos neste mundo. Então, viva! O nosso mundo está salvo. Por quê? Porque tudo que eles têm é este mundo. E amanhã vocês vão lidar com pessoas incrédulas, que tudo que elas vão passar para vocês é só sobre este mundo. E toda a esperança delas está só neste mundo. Então você passa 6 dias na semana tendo contato com esse tipo de ideia. Você liga a televisão, você assiste um filme, você assiste uma série, você assiste qualquer coisa, você vê uma publicação na internet. Por trás daquilo lá, qual é o princípio que está no mundo? Tudo que nós temos é essa vida. Por mais que tenham religiões que acreditem em vida após a morte e assim por diante, ou qualquer coisa, mas isso tudo é apenas uma vamos dizer assim, para disfarçar o que na verdade, o que essas pessoas buscam, as pessoas do mundo só buscam o que está nessa vida. Elas não pensam na eternidade, elas não pensam no céu, elas não pensam no reino de Deus, tudo que elas têm é o reino deste mundo. Mas aí aqui está, meus irmãos. Por que eu falei tudo isso? Vocês vão entender agora. É que no dia do Senhor, nós vamos ter uma experiência parecida com a de Madalena. Agora vamos lá para o capítulo 20 e o versículo 16. Disse-lhe Jesus para Madalena, né? Maria. Capítulo 20, verso 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se disse-lhe Rabone, que quer dizer mestre. Mas aí Jesus disse, não me detenhas. Eu já expliquei isso aqui, lembra? Mas eu vou, se vocês não lembram, eu vou refrescar a memória dos irmãos. Veja, quando Maria, ela viu Jesus vivo, irmãos, ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que ela segurou Jesus, agarrou Cristo. E por que Jesus disse, não me detenhas, não me segure? Era errado ela ter tocado em Cristo? Não, o próprio Cristo vai dizer depois, me toquem. Mas é porque Cristo identificou na Maria, naquele momento, uma visão de Cristo antiga, do Cristo humilhado, andando pela Galileia, pela Judeia, do Cristo que estaria com ela ali o tempo todo. Aí o Senhor Jesus Cristo, ou seja, um Cristo
deste mundo, num certo sentido. E além disso, Maria Madalena também, como os discípulos, esperavam um rei, um salvador político, um salvador deste mundo, um salvador que libertaria os judeus de Roma. Tudo isso estava na cabecinha da Madalena e dos discípulos. Eles tinham uma visão tanto terrena de Cristo ainda. Ela não entendia, não compreendia ainda o que Jesus vai falar para ela. Olha o que Jesus diz: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai aos meus irmãos e dá para eles a seguinte mensagem: dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O que Jesus está fazendo? Jesus está dizendo assim: Maria, para de pensar só aqui nesse mundo e começa a pensar no reino do Pai, que eu estou subindo para o reino do Pai. Não fique me tocando como se eu fosse ficar aqui com vocês agora como era antes, porque não vai ser mais. Eu vou subir. E agora vocês têm que entender que isso é que vale. Não é aqui essa vida, não é aqui esse mundo, mas é o reino do Pai. Ou seja, Jesus está tirando o foco de Maria dessa vida, desse mundo, para que ela enxergue o reino do Pai. Vocês lembram que lá no capítulo 14 ele disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de quem? De meu Pai. E onde é a casa dele? Na glória. É o reino dos céus. Sim, esse reino depois vai descer. A Nova Jerusalém vai descer. Vai ter um novo céu e nova terra. Mas é o reino de Deus. Não é esse mundo. Não vai ser mais esse mesmo mundo. Porque esse mundo é a velha criação, irmãos. Está manchado. Ele vai passar. Vai passar os céus e a terra. Virá um novo céu e uma nova terra. Vai existir uma renovação. E o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: Maria, sai desse seu pensamento daqui, só desse mundo, e pensa que eu estou subindo para o Pai. E outra coisa, Maria, vai e diz para os meus discípulos a mesma coisa: eu estou subindo para o Pai. Ah, meus irmãos, é isso que o dia do Senhor faz para nós. Do que eu estou falando aqui para vocês? Irmãos, eu não estou falando para vocês hoje à noite de matemática, de geometria, de mecânica, eu não estou dando uma aula que o Caleb assiste lá no curso dele, nem sei nada do que estuda lá. Eu não estou falando nada, por exemplo, que a Isabelle estudou, se formou. Eu não estou falando nada do que a Carol está estudando. Eu não sei essas coisas, tá? Mas eu estou falando de coisas que estão para além disso. E que vão dar significado para essas coisas que vocês estão estudando, jovens. Vai dar sentido para essas coisas daqui, porque vocês vão entender que vocês não devem fazer isso por isso apenas, como se isso fosse tudo. Mas aí lembra de Paulo em 1 Coríntios: fazei tudo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então tudo que eu estou falando aqui para vocês, irmãos, é de algo que está fora desse mundo, meus irmãos. Eu estou falando de um Cristo que veio do céu, de um Cristo que se encarnou numa virgem em Israel, do Deus que se revestiu de humanidade. Isso tudo a ciência não pode constatar. Isso tudo a ciência humana, a filosofia humana, que são muito importantes, nós devemos valorizar, mas essas coisas, o homem não pode entender isso. Isso é revelação. Isso é coisa que vem de Deus, é revelação de Deus. Jesus diz: olha, pense em mim como estou subindo para o Pai. Mas pense em mim também como alguém que vem voltar para buscar vocês, para que vocês morem comigo. Vivam no reino com o senso de que isso aqui é só uma passagem, de que vocês são peregrinos. Não pensem como Caifás. Olha, não pensem como Caifás. Não pensem como Anás, porque tudo que eles tinham era alegria deste mundo. A alegria de vocês é a alegria de Abraão, é a alegria de Isaac, é a alegria de Jacó, que morreram sem ver a promessa, mas sabiam que Deus ia cumprir a promessa. Nós vamos morrer, irmãos, mas não vamos morrer desesperados.
porque a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está na glória. Então, é o domingo. Gente, preste atenção no que eu estou lhes dizendo hoje à noite. É o domingo. Domingo após domingo eu estou aqui para lhes lembrar disso. Amanhã vocês vão ser bombardeados por uma mensagem mundana que vai tentar fazer vocês esquecerem disso. Mas no domingo, a minha obrigação aqui na pregação é lembrar vocês de que há algo muito maior do que isso aqui. Há um reino de Deus. Há um Deus que domina tudo. E há um Cristo que voltará em breve, que subiu ao Pai, está sentado à direita de Deus. É o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Irmãos, meu tempo está acabando, né? Eu acho que eu vou continuar mais domingo, tá? Vocês me permitem? Porque eu quero explicar essas coisas mesmo, dar certos detalhes, tá? Eu vou prosseguir até onde der ali, mas eu estou vendo que não vai dar ainda. Mas tem uma coisa, meus irmãos, então... No domingo, quando nós nos congregamos e quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos então meditando e saindo dessa coisa mesquinha, pequenininha, de pensar só aqui, o que eu vou fazer de minha vida? Você começa a pensar assim, não, eu vou fazer da minha vida o quê? Em primeiro lugar, eu vou lembrar o que o próprio Senhor Jesus diz no Sermão do Reino. Você sabe qual é o Sermão do Reino? É o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a constituição do reino, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E o que o Senhor Jesus Cristo diz lá? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas? Que as outras coisas, gente? Outras coisas são essas coisas daqui. O que eu vou comer? O que eu vou beber? Do que eu vou viver? Quem eu vou casar ou não casar? Com quem? Para onde eu vou morar? Que profissão eu vou ter? Essas outras coisas vos serão acrescentados. Mas a prioridade é o reino de Deus. E é no domingo que nós ouvimos falar Jesus dizendo assim, não me detenhas, Madalena, pare com essa sua visão deste mundo, porque eu estou subindo, eu subo para o meu Pai. E você deve dizer para os meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, vocês têm um Pai no céu, que eu subo para o meu Deus e vosso Deus, vocês têm um Pai celestial. Vocês podem não ter um pai daqui desse mundo, ou o pai de vocês pode não ter sido muito bom, a mãe, ou o que for, né? Mas vocês têm um Pai que está nos céus. Vocês têm um Deus, é o meu Pai, é o Pai de vocês, é o meu Deus, é o Deus de vocês. Irmãos, tem mensagem mais consoladora que essa, gente? Vocês podem chegar aqui de uma semana difícil, porque esse mundo é difícil, esse mundo é mau, esse mundo é um mundo de pecado, de sofrimento, de dor, de doença, de tristeza, de lamento. Você abre o jornal, você acessa a internet e você só vê coisas tristes. Mas aqui você chega e Cristo está dizendo, eu venci, eu estou no céu. O Pai, meu Pai é o Pai de vocês, o meu Deus é o Deus de vocês. Irmãos, acabou a tristeza. E é isso que nós vamos ouvir domingo após domingo. Então, domingo é como os antigos diziam, é antessala do céu. Aqui nós já começamos a experimentar algo desse reino. Então, como nós perdemos, né, quando nós ficamos em casa, quando nós não estamos vindo para o culto, quando nós não estamos vindo ouvir. Porque a gente passa 7 dias ouvindo coisas do mundo. 7 dias, porque o domingo nós não viemos. Nós somos bombardeados por essas mensagens mesquinhas do mundo, mas o dia do Senhor nós devemos dizer assim, não, peraí. 6 dias eu ouço todo tipo de coisa, eu tenho que ouvir, não posso fazer nada, eu estou no mundo e as pessoas vêm, mas no domingo não. Domingo eu vou para a igreja, eu vou cultuar, eu vou ouvir sobre o reino dos céus. Eu vou ouvir que isso aqui não é tudo, não, mas isso é só uma pequeníssima parte, porque o que vale é o reino dos céus, a prioridade é o reino dos céus. E aí, meus irmãos, eu vou falar só mais um ponto, aí eu vou parar hoje e eu vou ficar com mais 3 pontos para a semana que vem, tá bom? São 7, né? Eu vou falar o 4º hoje e nós falamos os últimos 3 domingo que vem. Já virou uma série, né? Mas tá bom. A partir do momento que nós somos
confrontados por essa alegria, inundados por essa paz e por essa alegria da ressurreição de Cristo neste mundo, e nós vamos meditando que Ele subiu ao céu, que Ele foi exaltado e que Ele é o Rei, não desse mundinho aqui, mas de um mundo superior. Aí amanhã, porém, todavia, nós vamos ter que voltar lá para o mundo, onde as pessoas não sabem nada disso. Talvez nós tenhamos que voltar para a nossa família, onde as pessoas não sabem nada disso. Talvez nós tenhamos que ir para um ambiente muito ímpio, ignorante espiritual, onde as pessoas não conhecem nada disso, irmãos. E aí nós vamos nos isolar, nós vamos nos afastar, nós vamos ficar só conversando com crente, e nós vamos passar a semana toda na igreja, é isso que Jesus diz? Não. Domingo é um domingo glorioso da ressurreição, da meditação no que Cristo fez, na compreensão cada vez maior desta obra de amor e de graça. O domingo é o dia que nós vamos parar para pensar mais no céu, mas na segunda-feira nós temos que voltar. Nós temos que voltar para o mundo, só que agora abastecidos, fortalecidos com a paz, com a alegria e com a compreensão melhor do que Jesus fez na cruz por nós, da sua ressurreição, e com uma visão melhor do reino dos céus. Por que nós temos que voltar? Nós temos que voltar para isso aqui, meus irmãos. Vamos olhar agora o capítulo 20, dos versículos 21 ao 23. 21 ao 23. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, 21 ao 23, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Vejam, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita, Ele aparece para Tomé, para João, já estou falando na segunda reunião que o Tomé está presente, mas enfim, que Ele aparece para todos ali, e Ele não diz assim, olha, a partir de agora, meus amados discípulos, fujam de Jerusalém, se escondam e se protejam, construam uma cidade só de vocês, um condomínio só de vocês, façam um mosteiro, levantem muros e se protejam, e fiquem meditando na ressurreição, e de que um dia vocês vão morar comigo no céu. É isso que ele diz? Não. Ele diz, depois de ter revelado, ele repete a saudação da paz. E ele diz, agora vocês vão fazer o seguinte, assim como eu fui enviado pelo Pai, agora eu estou enviando vocês. Então vocês não vão fugir, vocês vão para o mundo. Olha só que coisa, irmãos, vocês vão para o mundo. E vocês vão para o mundo levar esta paz e esta alegria e esta mensagem do Cristo ressuscitado que vive com o Pai, que está com o Pai e que em breve voltará. Vocês vão levar essa mensagem para o mundo. Mas vocês não vão sozinhos. Vocês vão com o Espírito Santo. E vocês vão anunciando. Na medida que vocês anunciarem, quem crê vai ser perdoado. Quem não crê vai ser condenado. Aqueles a quem perdoardes, por isso que ele diz isso, os pecados são perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, eles são retidos. Ou seja, veja, a igreja tem uma missão e uma autoridade. Ela tem uma missão de levar a boa notícia de paz e de alegria no amado Salvador Jesus Cristo. A igreja não tem uma mensagem de guerra. A igreja não tem uma mensagem de ódio. Longe disso.
Qualquer coisa que cristianismo que pareça assim, pode ter certeza que não tem nada a ver com Jesus Cristo. A igreja tem uma mensagem de paz, de alegria, de boa notícia, de amor, de graça de Deus. Ela está neste mundo para dizer: ó pecadores, Deus ordena a vocês, baixem as armas, arrependam-se dos seus pecados, olhem para o Filho e creiam nele. Se vocês crerem, vocês serão perdoados, vocês serão salvos, vocês serão justificados. Irmãos amados, vocês vão amanhã, vocês vão voltar hoje mesmo, para a família, para a vizinhança, para o trabalho, para a escola, universidade. Vocês vão para onde vocês tiverem que ir amanhã, para vocês brilharem, para vocês serem luzeiros, para vocês anunciarem a paz e a alegria e a salvação, a misericórdia que há no Senhor Jesus, que vocês estão ouvindo hoje aqui, vocês estão ouvindo esta noite. Isso não tem que ficar retido em vocês, vocês têm que ir levar. Levar como, pastor? Levar em primeiro lugar pelo efeito que essa palavra tem na sua vida. Lembra que Jesus diz: para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Se você tem aprendido domingo após domingo que Jesus é a paz, então seja da paz. Se você tem aprendido domingo após domingo que Jesus ele trouxe alegria, então seja da alegria. Se ele é o amor, seja do amor. Mostre o amor, mostre a alegria, mostre a paz, mostre o fruto do Espírito: amor, paz, alegria. Lembra que Paulo diz lá em Gálatas 5? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Na medida que nós vamos sendo cheios da palavra, vamos sendo cheios do Espírito. E as pessoas que estão em volta de nós, elas vão vendo: ei, essa moça, este rapaz, este homem, esta mulher, são diferentes. Por que eles são diferentes? Porque domingo após domingo, Jesus está falando a eles: paz seja convosco. Porque eles estão se aproximando de Cristo, porque eles estão conhecendo a Cristo, e Cristo está resplandecendo por eles. Mas não é só isso. Aí nós vamos abrir nossos lábios, vamos falar de Cristo, vamos anunciar, vamos falar do Evangelho de Jesus. Irmãos, no dia do Senhor é um dia de preparação, é um dia de consolação, é um dia que nós somos cheios de alegria e de paz, do amor de Deus no Evangelho. É um dia em que os nossos pensamentos saem desse mundinho aqui, são elevados ao reino de Cristo, a Cristo assentado à direita de Deus. Mas é um dia também de capacitação. É um dia também que nós somos capacitados para voltar amanhã, lá para aquele nosso amigo complicado, duro de coração, talvez um familiar, talvez um vizinho, mas nós vamos levar a eles o quê? A paz de Cristo. É isso, irmãos. Então, semana que vem nós vamos continuar falando de que para que esse dia seja um dia assim, cada vez mais, esse domingo seja assim para nós, tão benéfico para nós. Semana que vem eu vou falar, nós temos que nos preparar. Temos que nos preparar para guardar esse dia, para que nada nos atrapalhe na guarda desse dia. Mas semana que vem eu vou falar também da tristeza de perder este dia, e vou falar da mensagem desse dia final, que é a mensagem da vida eterna. Então, orem por esses estudos. Semana que vem nós concluímos, então, se Deus assim permite. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça no que nós aprendemos e ouvimos hoje à noite. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, porque nós pudemos aqui hoje meditar nestas verdades tão preciosas que têm a ver com o dia do Senhor. E oramos para que o que foi falado aqui, Senhor, que seja a sua palavra, o Espírito Santo use para fortalecer o coração de cada um aqui, Senhor, para santificar, para consolar, para pacificar, para alegrar e para nos preparar, Senhor, para amanhã, ou até mesmo hoje, quando nós voltarmos a encontrarmos talvez um familiar que ainda não seja crente, nós possamos levar a eles o Evangelho, a paz de Cristo. Ou quem sabe até um irmão nosso cristão que esteja fraco,
que esteja parecido com Tomé, nós possamos levar a eles hoje, nesta semana, a paz de Cristo, o Evangelho de Cristo, que nós temos aprendido aqui nos domingos, e aprendemos especialmente neste domingo. Nos usa, Senhor, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e dos nossos próximos, em o nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém.